O rico gritou com a garçonete negra, mas a resposta dela deixou a churrascaria em êxtase. Era uma noite quente em São Paulo, e a churrascaria, fumaça e sabor, estava pulsando com a energia da cidade. O cheiro de carne grelhada enchia o ar, enquanto o barulho das conversas se misturava às risadas dos grupos bem vestidos. Lucas Monterrey, um bilionário de olhar afiado e terno sob medida, entrou como se o chão se curvasse sob seus pés. As pessoas o reconheciam, admiravam-no e até temiam. Assim que ele se acomodou em sua mesa, ele cruzou olhares com Camila, uma jovem garçonete negra que se movia com graça entre as mesas. Havia algo nela que chamava a atenção, uma força silenciosa que não passava despercebida, mesmo em meio ao luxo. Ela balançou um pouco o cabelo e se aproximou com um sorriso. Boa noite, senhor. O que vai querer hoje? A voz dela era suave, mas havia uma firmeza que se fazia sentir. Quando Camila se virou para anotar o pedido, Lucas não pôde evitar. Olha só isso. Você se esqueceu de perguntar se eu quero o acompanhamento. Não quer mesmo que eu morra de fome, quer? Ele riu, e outros clientes também se juntaram à histeria dele. O desconforto imediato no ar era palpável, mas o que viria a seguir ninguém esperava. Camila parou. O sorriso que antes iluminava seu rosto se transformou em um olhar penetrante. Sabe, Sr. Monterrey, eu cresci em um lugar onde a comida era escassa, e mesmo assim eu aprendia sempre a dar valor ao que era importante. Diferente de quem nasceu com a vida na palma da mão. O silêncio se instalou como uma nuvem pesada. O choque tomou conta da sala. Lucas arregalou os olhos. Apenas uma garçom aqui, certo? Lucas retorquiu, a arrogância começando a escorregar. Quem você pensa que é para me dar lição de vida? Alguém que sabe como é lutar por espaço e respeito, senhor. Ela o olhou de volta, a dignidade emanando dela como se fosse uma armadura. Você pode ter dinheiro, mas não vive a realidade de quem trabalha de verdade, não na carne que você consome aqui. A tensão fez os murmúrios aumentarem ao redor. Os outros clientes, antes apenas espectadores, agora estavam totalmente envolvidos, assistindo ao que se desenrolava na frente deles. A discussão sobre privilégio e empatia começou a se espalhar como um vírus cada vez mais intensa. Foi então que o dono da churrascaria, um homem robusto conhecido como Fernando, saiu do fundo do restaurante. Ele parou ao lado de Camila e o ambiente ficou gelado. Deixe-me esclarecer uma coisa, Sr. Monterrey. Camila não é apenas uma garçonete. Ela é também estudante de direito e uma ativista em potencial. E sabe aquela ajuda que você não viu? Ela já organizou várias campanhas de arrecadação para os menos favorecidos. A revelação caiu como uma bomba. Os olhos de Lucas se estreitaram, sua expressão mudando de desdém para um misto de confusão e reconhecimento. A sala estava em uma batalha emocional, com olhares de choque e admiração disparando de um lado ao outro. Lucas se viu confrontado. Qual era o valor real de seu dinheiro? O que definia uma pessoa? Ele sentiu um nó na garganta. A noite ainda estava longe de acabar, mas a atmosfera agora estava carregada de tensão. O futuro deles, duas vidas entrelaçadas por experiências, era uma incógnita. Poderia algo mudar entre eles? Cada segundo pulsava com a possibilidade de uma transformação ainda mais radical. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A tensão pairava no ar, elétrica. Lucas ainda estava atordoado com as palavras de Camila. O olhar dela, cheio de dignidade, mantinha a sala em silêncio. Mas havia algo mais que começava a emergir na mente dele. Ele queria responder. Queria descarregar sua arrogância, mas suas palavras haviam secado na boca. O que havia ali não era apenas um choque social. Era uma confrontação da sua própria inércia. Fernando, o dono, cruzou os braços como se preparasse para lançar uma bomba. Lucas tentou recuperar a compostura. Ok. Eu não sabia, mas isso não muda o fato de que, antes que pudesse terminar, o som de vidro quebrando cortou a conversa. O coração de todos parou por um segundo. Olhares se voltaram para a entrada da churrascaria. Um homem alto e robusto, com uma jaqueta de couro escura, estava na porta. Seu olhar era fogo, os músculos tensos, e quando seus olhos encontraram Lucas, diferente da admiração que ele estava acostumado a receber, havia animosidade. Lucas Monterrey, o homem gritou, a voz ecoando. Você me deve uma explicação. Camila se virou, o rosto pálido. Júnior! A urgência em sua voz fez Lucas perceber que a atmosfera mudou de tensa para explosiva. O homem que entrou era Júnior, o irmão mais velho de Camila, e a raiva emanava dele. O ambiente esquentou. E os murmúrios começaram novamente entre os clientes. Você não tem ideia do que fez com a nossa família. Júnior avançou, sem se importar com o público. Tua empresa destruiu o que restava da comunidade onde crescemos. A expressão de Camila se contorceu de dor. A revelação estava vindo à tona. E tudo porque ela lutava agora, se enredava com um passado que Lucas parecia ter esquecido. Lucas respirou fundo, a frieza de sua imagem desmoronando. Eu não sei do que você está falando, Júnior. Mas as palavras saíram hesitantes, sabendo que a verdade tinha um peso que ele não poderia ignorar. Ah, você não se importa, é isso? Olhe em volta, os traumas e as vidas que você destruiu. A sua grana não compra a luta diária. De quem rala para sobreviver. Júnior continuou, sua voz explodindo. Cada palavra como uma faca, ferindo a autoimagem de Lucas. Camila olhou entre os dois, lutando contra as lágrimas. Isso não resolve nada, Júnior, não é assim que a gente deve agir. Mas suas palavras se perderam no furor que se desenvolveu. O público agora estava completamente absorto na cena. Alguns filmando, outros sussurrando, todos em choque. Então, em alvoroço, o garçom, que havia se afastado para ajudar uma mesa próxima, voltou correndo, ofegante. Acabou de acontecer uma explosão no armazém da empresa Monterrey. A sala congelou. As palavras se espalharam como fogo em palha seca. O rosto de Lucas empalideceu. Isso não pode estar acontecendo. Ele gaguejou. Júnior sorriu, não de alegria, mas de um reconhecimento sombrio. Pode ser tua melhor obra, Lucas. A destruição do que você não vê, a dor que você não sente. E no meio de toda a confusão e tensão, com as próprias certezas de Lucas desmoronando ao seu redor, ele se viu em um turbilhão de dúvidas. O que o futuro reservava? As consequências não eram apenas pessoais, eram possíveis catástrofes em andamento. E Camila, sua ligação com ela havia se tornado o corde na caldeirão de emoções. Assim, enquanto a sirene da polícia soava ao fundo e o caos se instalava, uma pergunta ecoou na mente de todos. Quanto de sua vida Lucas ia perder antes que aprendesse a realmente ver? A multidão estava em pé de guerra, e a verdadeira batalha, a luta pela sobrevivência e pela verdade, apenas começava. A tensão estalava no ar como uma corda prestes a se romper. Lucas sentia seu coração acelerar. Uma explosão no armazém da empresa Monterrey? Ele repetiu, a voz falhando. O barulho da sirene ecoava, tornando tudo mais real e mais aterrador. Júnior, ainda furioso, não desviava o olhar, seus músculos tensos como molas prestes a saltar. Camila,
em choque, balançava a cabeça em negação. Isso não pode ser verdade, não pode. Ela olhou nos olhos do irmão, implorando silenciosamente para que não deixasse a ira dominar. Mas Júnior parecia irredutível. O olhar dele era a mistura perfeita de dor e determinação. Ele precisa saber, Camila, o que esse homem fez com a nossa família. As palavras saíam ferozes, quase como uma acusação, e Lucas estava paralisado, absorvendo a briga que se desenrolava diante de seus olhos. Então, uma nova sirene se juntou ao tumulto. Essa era mais próxima, mais ameaçadora. Os clientes começaram a se mexer. Murmúrios cresciam como ondas. O silêncio anterior tinha sido quebrado. O clima de tensão estava prestes a se transformar em algo ainda mais caótico. E então, um grito. Um homem na entrada, com uma camiseta manchada e vermelho intenso, entrou em cena. Socorro! Preciso de ajuda! Ele estava ofegante, olhos arregalados. Todos se viraram. A explosão foi muito pior do que pensávamos. Tem pessoas lá dentro. Ele gesticulava freneticamente e uma onda de pânico percorreu a sala. Lucas sentiu um frio na espinha. A sua empresa. Sua primeira reação foi de defesa. Eu não sabia que era tão grave. Mas sua voz já estava quase abafada pelos gritos. O ambiente pulsava, os sentimentos vinham à tona. O olhar de Camila passou de raiva a angustiado, antes de se fixar em Lucas, como se visse uma verdade não revelada. Isso é culpa sua. Você pode ter tudo, mas não pode escapar das consequências. Júnior gritou, a indignação queimando em suas palavras. Mas Lucas não ouvia mais. Ele estava mais preocupado com o que estava prestes a acontecer com a sua empresa, com os funcionários que talvez estivessem lá dentro. E então, um outro homem apareceu, vestido de forma similar, com uma expressão sumida. Apenas uma pessoa ficou presa. É o Carlos, o gerente do armazém. O nome atingiu Lucas como um soco no estômago. Carlos era um amigo, alguém em quem ele confiava. Não. A negação saiu de seus lábios como um sussurro. O mundo parecia girar. Então tudo veio de uma só vez. A fogueira do armazém, o que começou como uma simples crítica, agora estava em chamas. E talvez não fosse apenas uma explosão, mas um golpe deliberado, um plano para desfazer sua empresa. Havia um peso de culpa e medo que Lucas sentiu, escorrendo como água fria pela coluna. Júnior! Camila! Vão ajudar! Gritou o homem que entrou em estado de pânico. E Camila, movida por instintos, começou a se dirigir à saída. Mas Lucas já estava com a mente em outro lugar. Era hora de enfrentar não apenas as chamas, mas o que seu passado realmente significava. Espere! Lucas gritou, mas era tarde demais. Camila e Júnior já tinham saído. Determinados. Um impulso estranho arrastou Lucas, como se uma força maior o levasse para fora da churrascaria. Ele precisava saber a verdade sobre a explosão, sobre o seu passado, sobre tudo. A multidão se aglomerou na porta. Todo o drama parecia intenso e desesperador. O ar estava impregnado de fumaça e medo. E o corpo de Lucas, em choque, percebendo que talvez todo o luxo que ele tinha não fosse nada diante da possibilidade de perda. Neste caldeirão de emoções, um pensamento cortante lhe ocorreu. E se Júnior não estivesse apenas lutando pelo passado deles, mas para algo mais sombrio envolvendo Camila? Enquanto ele girava, procurando uma maneira de alcançar a porta, uma nova sirene se aproximava. E a verdade era que nada na vida de Lucas Monterrey seria jamais o mesmo. Quando se virou, um olhar frenético encontrou de uma mulher entre a multidão. Era um rosto familiar, mas o tempo tinha distorcido as lembranças. Sofia? O choque fez seu coração parar. Um inesperado elemento que ninguém ali conhecia, mas que poderia mudar tudo. E o que viria a seguir? Lucas nem ousava imaginar. Lucas ficou paralisado, fixando os olhos em Sofia. Uma sombra do passado que ele não esperava ver novamente.
O rosto dela, uma mistura de preocupação e dor, o fez sentir um aperto no peito. Sofia! A voz dele saiu como um sussurro, perdido em meio ao caos. O tumulto ao redor continuava, mas tudo parecia distorcido agora. O mundo estava em chamas e ele se sentia preso em um pesadelo. Sofia deu um passo à frente, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Lucas, você precisa ouvir. É sobre a explosão. A urgência em sua voz cortou o ar denso, trazendo uma nova nuvem de tensão. Carlos está lá dentro. Ele não pode morrer. A cada palavra, o coração de Lucas acelerava. Carlos, seu amigo, estava em perigo. Mas a preocupação de Sofia não era a única que pairava no ar. Havia algo mais, algo que ele não conseguia decifrar. Um peso nas palavras dela que o esmagava. Sofia, o que você está fazendo aqui? Como você sabe sobre Carlos? Ela hesitou. A luz dos postes iluminando seu rosto e revelando marcas de preocupação que ele nunca viu antes. Eu sou uma das voluntárias do programa de emergência. Estava ajudando os feridos. E então, o seu tom era impetuoso e feroz. As chamas da explosão ainda estourando na mente de todos, enquanto uma nova informação começava a girar em torno de Lucas. Algo estava muito errado. Havia uma conexão, um tecido emaranhado de segredos que começava a ser desenrolado. Lucas, por favor, você tem que me ouvir. A súplica dela não era apenas sobre Carlos. A explosão não foi um acidente. As palavras de Sofia a encheram de um temor profundo e uma revelação daquelas que faziam o estômago de Lucas se contorcer. Eu tenho razões para acreditar que foi intencional. Os murmúrios da multidão se intensificaram. O choque nos rostos das pessoas ao redor era palpável, como se todos se contorcessem em resposta a um relâmpago que acabara de atravessar o ar. O que você está dizendo, Sofia? Como você pode ter certeza disso? Ela pegou a mão dele, a mão trêmula, segurando o seu braço. Porque eu vi os registros. Alguém alertou o grupo sobre a possibilidade de um ataque ao armazém. Lucas, alguém quer destruir você. Os olhos de Lucas se arregalaram. O quê? Essa não era apenas uma reviravolta. Era uma tormenta. Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Quem poderia querer fazer isso? E por quê? Havia algo muito mais profundo em jogo. E o que isso significa para Carlos? Lucas sussurrou, sua voz quase falhando com a ansiedade. E quando olhou de novo para a porta, um novo personagem apareceu. Esse era um homem alto, rosto conhecido, mas intimidante. Era Daniel, um executivo de sua empresa, uma figura estranha. Ele se aproximou, ofegante, e a atmosfera fria retornou rapidamente. Antes de qualquer coisa, você precisa saber, o incêndio no armazém não foi um erro. A explosão é tudo uma armadilha. Suas palavras deixaram todos atordoados. O pavor corria na veia de Lucas, e a realidade começava a desmanchar-se em pedacinhos. Você está louco. Como você sabe disso? Perguntou Júnior, furioso. E quem está por trás disso? Precisamos sair daqui. Daniel vociferou, o olhar se movendo entre eles, como se estivesse prestes a receber uma arma. Estão vindo atrás de todos nós. Um grito encheu o ar, a multidão se agitou, e Lucas percebeu que tudo o que pensava que conhecia estava se desmoronando. Seus amigos, seus inimigos, até mesmo quem ele era. O destino estava cada vez mais incerto. E a noite se tornara um labirinto de segredos e riscos. Enquanto a tensão aumentava e a fumaça se espalhava, a pergunta pulsava em sua mente. Quem ele realmente poderia confiar? A noite prometia mais do que ele suspeitava. E quando ele olhou novamente para Sofia, as longas sombras da dúvida cercavam-nos. O que mais estava escondido sob a superfície? E fumar, as luzes piscando. Lucas percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando.
Lucas estava em um turbilhão. O que Sofia acabara de dizer girava em sua mente como um furacão. Intencional, ele não conseguia processar. Quem faria isso? O barulho da sirene ainda ecoava, e a fumaça se aglomerava em nuvens ameaçadoras. A multidão ao redor começava a entrar em pânico, cada rosto refletindo medo e confusão. Júnior, ainda furioso, não teve tempo para mais palavras. Ele estava prestes a se lançar sobre Lucas, quando um barulho estrondoso fez todos pararem. A porta da churrascaria foi arrombada. Um grupo de homens, vestidos de preto, entrou de forma abrupta, com olhares determinados. Um deles, com uma tatuagem visível no braço, apontou para Lucas. É ele! Peguem-no! O ar ficou gelado. Os clientes começaram a gritar, e as pessoas se espalharam como folhas ao vento. As perguntas borbulhavam na mente e não encontravam respostas. Eles cruzaram a porta, seguido de perto por Júnior, e se viraram para ver os homens avançando. O grupo que entrara parecia focado, como se conhecessem seu objetivo. Havia algo de ameaçador neles, e Lucas não tinha certeza se conseguiria escapar. Mas, ao olhar para trás, ele viu Júnior. O irmão de Camila estava enfrentando os atacantes, os punhos cerrados e a expressão de determinação desenhada no rosto. Seu maldito, o que vocês querem? Júnior gritou, mas os homens apenas riram. Não conseguiram segurar a fúria crescente, e em questão de segundos, o tumulto se espalhou, transformando a saída da churrascaria em um campo de batalha. A cena virou caos, as pessoas gritando, tentando escapar. Sofia, vamos! Lucas puxou-a e juntos eles correram em direção à rua, com o clamor da multidão ressoando atrás deles. Mas quando chegaram ao estacionamento, algo se destacou. Uma van preta estava parada. As portas traseiras estavam abertas, e os homens se aproximavam rapidamente. Por aqui, Sofia gritou, e eles se empurraram para dentro da van, enquanto Júnior ainda estava lutando com os atacantes. Não! Júnior, volta! Lucas gritou, mas foi tarde demais. A van começou a acelerar. O olhar de Júnior se transformou em desespero enquanto ele se afastava, e Lucas percebeu que se algo acontecesse a Júnior, ele nunca se perdoaria. Na segurança da van, a adrenalina ainda o dominava. Quem eram eles? O que está acontecendo? Ele perguntou aos gritos. Eu não sei, Sofia respondeu, um tremor na voz. Mas algo está muito errado. Poderia ser um golpe contra a sua empresa. Imediatamente, Lucas lembrou-se das palavras de Júnior, da raiva e das acusações sobre como a empresa dele havia destruído suas vidas. Mas como isso se ligava ao que acabara de acontecer? Um calafrio percorreu sua espinha. Era tudo uma armadilha, e ele havia sido alvo o tempo todo. Enquanto a van atravessava as ruas, um barulho familiar fez seu coração disparar. Um toque de celular. Ele puxou o aparelho do bolso. É a Camila! Gritou. Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. A voz dela estava tensa, quase ofegante. Camila, onde você está? Lucas respondeu, o medo crescendo a cada segundo. Estou na casa. Eles têm planos. Alguém dentro da empresa está envolvido. Você precisa fugir, Lucas. A verdade é muito mais próxima do que você imagina. Lucas olhou para Sofia, que estava em estado de choque. O que mais estão escondendo de mim? Uma clareza cortante veio com a revelação, lançando luz sobre um passado que ele preferiria ter deixado no escuro. Tudo o que acreditava saber, tudo o que construíra, agora soava como uma mentira. E bem naquele momento, a van parou bruscamente. Barulhos do lado de fora. Vozes. Eles estão nos seguindo. Alguém gritou da frente. O mundo de Lucas estava desmoronando. O que mais ele não sabia? Com uma nova onda de determinação infiltrando-se em sua mente, Lucas percebeu que precisava descobrir a verdade. Mas a cada curva que a história seguia, mais confuso e perigoso o futuro se tornava. E quando as batidas na porta da van começaram a ecoar,
uma nova pergunta surgiu em seu coração. Ele poderia confiar em Sofia? No meio de toda essa confusão e dor, uma sombra pairava, e Lucas sabia que a resposta mudaria tudo. Lucas estava em um turbilhão. O que Sofia acabara de dizer girava em sua mente como um furacão. Intencional? Ele não conseguia processar. Quem faria isso? O barulho da sirene ainda ecoava, e a fumaça se aglomerava em nuvens ameaçadoras. A multidão ao redor começava a entrar em pânico, cada rosto refletindo medo e confusão. Júnior, ainda furioso, não teve tempo para mais palavras. Ele estava prestes a se lançar sobre Lucas, quando um barulho estrondoso fez todos pararem. A porta da van foi arrombada. Um grupo de homens, vestidos de preto, entrou de forma abrupta, com olhares determinados. Um deles, com uma tatuagem visível no braço, apontou para Lucas. É ele! Peguem-no! O ar ficou gelado, os clientes começaram a gritar e as pessoas se espalharam como folhas ao vento. Lucas sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Ele perguntou, mas a resposta de Júnior foi um grito. Corre! Eles vêm atrás de você! Sofia o puxou, desesperada. Vem, Lucas! Não podemos ficar aqui! E enquanto eles corriam, o coração dele disparava. Ele não conseguia entender por que estavam atrás dele, o que tinha feito. As perguntas borbulhavam na mente e não encontravam respostas. Eles cruzaram a porta, seguido de perto por Júnior, e se viraram para ver os homens avançando. O grupo que entrara parecia focado, como se conhecessem seu objetivo. Havia algo de ameaçador neles, e Lucas não tinha certeza se conseguiria escapar. Mas ao olhar para trás, ele viu Júnior. O irmão de Camila estava enfrentando os atacantes, os punhos cerrados e a expressão de determinação desenhada no rosto. Seu maldito! O que vocês querem? Júnior gritou, mas os homens apenas riram. Não conseguiram segurar a fúria crescente, e em questão de segundos, o tumulto se espalhou, transformando a saída da churrascaria em um campo de batalha. A cena virou caos, as pessoas gritando, tentando escapar. Sofia, vamos! Lucas puxou-a, e juntos eles correram em direção à rua, com o clamor da multidão ressoando atrás deles. Mas quando chegaram ao estacionamento, algo se destacou. Uma van preta estava parada, as portas traseiras estavam abertas, e os homens se aproximavam rapidamente. Por aqui, Sofia gritou, e eles se empurraram para dentro da van, enquanto Júnior ainda estava lutando com os atacantes. Não! Júnior, volta! Lucas gritou, mas foi tarde demais. A van começou a acelerar. O olhar de Júnior se transformou em desespero. Enquanto ele se afastava, e Lucas percebeu que, se algo acontecesse a Júnior, ele nunca se perdoaria. Na segurança da van, a adrenalina ainda o dominava. Quem eram eles? O que está acontecendo? Ele perguntou aos gritos. Eu não sei, Sofia respondeu. Um tremor na voz. Mas algo está muito errado. Poderia ser um golpe contra sua empresa. Imediatamente, Lucas lembrou-se das palavras de Júnior, da raiva e das acusações sobre como a empresa dele havia destruído suas vidas. Mas como isso se ligava ao que acabara de acontecer? Um calafrio percorreu sua espinha. Era tudo uma armadilha, e ele havia sido o alvo o tempo todo. Enquanto a van atravessava as ruas, um barulho familiar fez seu coração disparar. Um toque de celular. Ele puxou o aparelho do bolso. É a Camila, gritou. Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. A voz dela estava tensa, quase ofegante. Camila, onde você está? Lucas respondeu, o medo crescendo a cada segundo. Estou na casa. Eles têm planos. Alguém dentro da empresa está envolvido. Você precisa fugir, Lucas. A verdade é muito mais próxima do que você imagina. Lucas olhou para Sofia, que estava em estado de choque. O que mais estão escondendo de mim? Uma clareza cortante veio com a revelação, lançando luz sobre um passado que ele preferiria ter deixado no escuro.
Tudo que acreditava saber, tudo que construíra, agora soava como uma mentira. E bem naquele momento, a van parou bruscamente. Barulhos do lado de fora. Vozes. Eles estão nos seguindo. Alguém gritou. Da frente, o mundo de Lucas estava desmoronando. O que mais ele não sabia, com uma nova onda de determinação infiltrando-se em sua mente, Lucas percebeu que precisava descobrir a verdade. Mas a cada curva que a história seguia, mais confuso e perigoso o futuro se tornava. E quando as batidas na porta da van começaram a ecoar, uma nova pergunta surgiu em seu coração. Ele poderia confiar em Sofia? No meio de toda essa confusão e dor, uma sombra pairava, e Lucas sabia que a resposta mudaria tudo. Então, a porta se abriu, e um homem alto entrou, puxando uma máscara para cobrir o rosto. O rosto dele era familiar para Lucas, quase como um eco do passado. Carlos, ele sussurrou, a mente girando com confusão. O que ele estava fazendo ali? Carlos, seu amigo, o gerente da empresa, estava vivo. A cena se tornou um emaranhado de emoções explosivas. O que você está fazendo? Carlos olhou com desespero, e as palavras saíram apressadas. Lucas, você não entende. A explosão, a minha vida depende disso. Você precisa confiar em mim agora mais do que nunca. Sofia congelou, o olhar fixo. O que você quer dizer com isso? Tem um plano, Carlos gritou, sem se importar com os olhares atentos. Você foi colocado no centro de tudo. Eles não querem apenas a sua empresa, querem você fora do caminho. De qualquer maneira, tudo vai mudar a partir de agora. E Lucas sentiu o chão sumir sob os pés. As peças de um quebra-cabeça se encaixavam, mas a imagem que surgia era obscura e cheia de traições. Como tudo isso poderia ser verdade? Suas entranhas se reviraram ao perceber que a luta pela verdade ia muito além do que imaginava. A noite era apenas a ponta do iceberg. Estava prestes a desvendar um mundo que nunca pensara que existisse. Enquanto as batidas na van continuavam e o pânico crescente tomava conta, Lucas sabia que a pergunta pairava no ar. Quem ele realmente podia confiar? Que verdades estavam ocultas? E o que o próximo movimento traria? E no meio do caos, uma sensação de que nada, absolutamente nada, seria como antes. Lucas estava em um turbilhão. O que Carlos acabara de dizer girava em sua mente como um furacão. Intencional? Ele não conseguia processar. Quem faria isso? O barulho da sirene ainda ecoava e a fumaça se aglomerava em nuvens ameaçadoras. A multidão ao redor começava a entrar em pânico, cada rosto refletindo medo e confusão. Júnior estava na luta com os homens de preto, e Lucas percebeu que o tempo estava se esgotando. O que você quer dizer com isso, Carlos? Sua voz soou mais firme do que realmente se sentia. Mas Carlos apenas balançou a cabeça, suas feições tensas. Agora não é hora, Lucas. Temos que ir, Carlos exclamou, puxando Lucas para longe da van enquanto olhava sobre o ombro, nervoso. Eles estão em toda parte. Mas uma onda de raiva e frustração tomou conta de Lucas. O que estava ocorrendo? Por que tudo estava desmoronando tão rapidamente? De repente, Sofia gritou: Olha, eles vêm! E naquele momento, as portas da van se abriram mais uma vez. Lucas virou-se, o coração disparando. Um novo grupo de homens, todos parecendo ferozes e determinados, estava prestes a entrar na van. Algo dentro dele gritou para correr, mas as pernas pareciam pesadas, e em meio ao caos, um dos homens se destacou. Ele carregava uma faca e olhou diretamente para Lucas. Então você é o grande Lucas Monterrey, hã? O que você acha que vai fazer agora? A voz era profunda e ameaçadora. Lucas sentiu um nó na garganta. Corra, Lucas, Carlos gritou, empurrando-o para a frente.
Mas antes que pudesse agir, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem com a faca deu um passo à frente e, sem aviso, lançou-se contra Júnior, que estava lutando contra outro atacante. O golpe foi rápido, violento. Júnior caiu para trás, a expressão de pura surpresa e dor marcada em seu rosto. Não! Lucas gritou, paralisado. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ele queria gritar, queria ir até Júnior, mas a adrenalina tomou conta. Sofia puxou Lucas, e enquanto ele lutava contra a vontade de ficar, sentia a terra se abrir sob seus pés. A gente precisa sair agora, Sofia exclamou, com lágrimas nos olhos. Mas em vez de seguir, Lucas se virou. As cores em sua visão escureceram, mas ele estava decidido. No meio da confusão, viu Júnior lutando para se levantar, mas a lâmina já o havia atingido. O olhar de Júnior era de dor e ódio. Lucas, vai, isso é culpa sua, ele gritou, a voz falhando enquanto a vida parecia escorregar de suas mãos. Lucas sentiu o tempo parar. Cada segundo era um lembrete do quanto aquilo era real e devastador. Não, Júnior, ele gritou de volta, mas tudo parecia em câmera lenta. E quando Júnior caiu, tudo desmoronou. Vamos! Carlos gritou novamente, e dessa vez a urgência o empurrou para fora da van. O caos continuava, mas tudo tinha mudado. De repente, acompanhando o resto da cena, Lucas olhou e viu um movimento familiar entre os homens de preto. Um rosto. O quê? Era Daniel, o executivo de sua empresa. E no exato segundo em que os olhos dele se cruzaram, a realidade se torceu. Você! Lucas gritou, a indignação transbordando. Você está por trás disso? Mas Daniel apenas sorriu, um sorriso gelado que parecia entrar na alma de Lucas. Surpresa, Lucas. Sempre estive a um passo à frente. É você ou eu, e você nunca percebeu. Jogou com as cartas erradas. Você acha que tem controle sobre isso tudo? As palavras de Daniel cortaram mais fundo do que a lâmina que atingira Júnior. Lucas sentiu um frio na espinha. A ideia de que estava sendo manipulado, que todos aqueles ataques poderiam ser parte de um plano maior, o deixou atordoado. Então você é o verdadeiro inimigo? Ele disse, cada palavra saindo como uma forma de autodefesa. Mas a cena à sua frente era devastadora. Júnior no chão, seu olhar de dor misturado ao ódio e Carlos ao seu lado, agora completamente exposto. Você não está vendo, Lucas. Esta não é apenas uma luta por poder. É uma luta pela própria sobrevivência. E se você não se mexer agora, não sobrará nada. Daniel prosseguiu, e no fundo da mente de Lucas, ela girou como uma tempestade. E assim, enquanto a tensão fundamental se acumulava e a pergunta se transformava em um grito visceral e desesperado dentro de seu coração, a verdade brutal era mais clara do que nunca. O que Lucas conhecera até então era apenas uma fachada. O jogo que se desenrolava em torno dele era intrincado e mortal. Então, o que você vai fazer, Lucas? A voz de Daniel flutuou no ar, desafiando-o a dar um passo em frente. E perdidamente confuso e com o futuro a pairar sobre ele como uma espada afiada, Lucas percebeu que sua resposta poderia mudar não apenas o seu destino, mas todos ao seu redor. Lucas estava paralisado. Então, o que você vai fazer, Lucas? As palavras de Daniel ecoaram no ar, desafiando-o. O olhar de Lucas estava fixo em Júnior, que ainda lutava, caído no chão, enquanto o sangue se espalhava como uma sombra escura. O tempo parecia se arrastar. A fumaça das chamas ao fundo subia como um manto de desespero. Não posso deixar isso assim, Lucas gritou, a frustração e o medo pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse se mover, um som alto fez todos na van virarem a cabeça. Um estrondo violento, como se a terra estivesse se despedaçando. Os dois lados da rua tremeram,
e o céu parecia escurecer de repente. Daniel riu, um som sombrio, e disse: Você não tem ideia do que está realmente acontecendo. Achou que tinha controle. A van balançou, e Lucas sentiu um frio na espinha. Não era apenas a luta dele que estava em jogo, mas algo muito maior. Então, do nada, um clarão de luz surgiu. Uma explosão maior do que a anterior. O chão tremeu, mais uma vez, e por um momento tudo se transformou em caos. Cobrindo! Carlos gritou, se jogando para baixo, e puxando Lucas com ele. Mas antes que pudessem se proteger, a porta da van se abriu violentamente, e gritou um dos homens, seu rosto oculto sob uma máscara. Você é nosso prisioneiro. Lucas olhou em volta, o pânico subindo. Que diabos está acontecendo? A voz dele tremia. As perguntas pouco faziam diferença agora, porque a verdadeira reviravolta estava prestes a se revelar. Do fundo da rua, um estrondo. Um carro avançava em alta velocidade e parecia que não ia parar. No último segundo, alguém gritou, cuidado, mas era tarde demais. O carro colidiu com os homens de preto, jogando-os para os lados, como bonecos de pano. Ao ver aquilo, Lucas sentiu seu coração disparar. Mas não era apenas uma questão de sobrevivência. Ele reconheceu a motorista. Camila! Gritou involuntariamente. Era Camila, com o olhar determinado, acelerando com tudo, sua presença como uma luz na escuridão. O carro parou, perto da van, e a porta se abriu rapidamente. Entrem, agora! Camila gritou. E assim que eles pularam para dentro, Lucas sentiu uma onda de alívio. Mas Andrew, o homem que eles pensavam ser um amigo, agora revelava seu verdadeiro lado. Era você, não era? Lucas se virou para Daniel, seu olhar atravessando a tensão. Você estava por trás de tudo isso. Mas Daniel apenas sorriu. Você sempre foi tão ingênuo, Lucas. Camila, você se esqueceu de uma coisinha. Ele nunca foi de confiar. Lucas não entendeu. Camila olhou para ele, confusa. O que ele quer dizer? Lucas, fala comigo. A urgência estava estampada no rosto dela. Mas antes que Lucas pudesse responder, a cena explodiu em caos novamente. Daniel, sem avisar, puxou algo do bolso e avançou. Era uma arma. Lucas não conseguiu processar. O que estava acontecendo? Ele havia sido um peão e não percebera. O que você vai fazer, Daniel? Camila perguntou, o olhar dela se intensificando. Eu confiei em você, mas de repente, o tempo parou. Um movimento rápido. Alguém surgiu por trás de Daniel e o derrubou. Era Júnior. Ele se levantou, mais ferido do que Lucas poderia imaginar, mas cheio de determinação. Não vou deixar você machucar mais ninguém, Júnior gritou. E a luta que se seguiu foi uma mistura de desespero e coragem. Enquanto isso, a mente de Lucas girava em um turbilhão. Ele olhava entre a luta e Camila, confuso e atormentado. O que significava tudo isso? A verdade estava cada vez mais distante, enquanto as motivações de todos se desenrolavam. Diante dele, em um espetáculo surreal de lealdades confitantes e traições. Então, no meio da confusão, uma nova luz cegante envolveu a cena. Era outra explosão. O chão tremeu novamente e a fumaça começou a tomar conta de tudo. Agora! Gritou Camila, levando todos a correrem para o carro. Mas Lucas hesitou. Ele se virou para Júnior. Vamos! Gritou. Mas o olhar do irmão era de determinação. Eu não vou deixar isso acabar assim. E naquele momento, uma verdade chocante atravessou a mente de Lucas. O que mais havia escondido de todos? O que mais ele não sabia sobre a sua própria vida? Camila estava em pé de guerra. Júnior enfrentava seu destino. E no meio da confusão, mesmo a amizade mais forte poderia se desvanecer sob o peso da traição. Enquanto tentavam escapar daquela noite infernal, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. E a pergunta ressoaria em suas mentes.
qual era o preço a pagar pela verdade. Um preço que eles talvez não estivessem prontos para enfrentar. Lucas estava paralisado. Então, o que você vai fazer, Lucas? As palavras de Daniel ecoaram no ar, desafiando-o. O olhar de Lucas estava fixo em Júnior, que ainda lutava, caído no chão, enquanto o sangue se espalhava como uma sombra escura. O tempo parecia se arrastar. A fumaça das chamas ao fundo subia como um manto de desespero. Não posso deixar isso assim. Lucas gritou, a frustração e o medo pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse se mover, um som alto fez todos na van virarem a cabeça. Um estrondo violento, como se a terra estivesse se despedaçando. Os dois lados da rua tremeram e o céu parecia escurecer de repente. Daniel riu, um som sombrio, e disse: Você não tem ideia do que está realmente acontecendo. Achou que tinha controle. A van balançou, e Lucas sentiu um frio na espinha. Não era apenas a luta dele que estava em jogo, mas algo muito maior. Então, do nada, um clarão de luz surgiu. Uma explosão maior do que a anterior. O chão tremeu novamente, e por um momento, tudo se transformou em caos. Cobrindo, Carlos gritou, se jogando para baixo e puxando Lucas com ele. Mas antes que pudessem se proteger, a porta da van se abriu violentamente e um grupo de homens apareceu, se movendo rápido, como sombras. Eram mais do que os que tinham entrado antes, e agora pareciam ainda mais determinados. E então, o que parecia um pesadelo se transformou em pura realidade. Lucas Monterrey, gritou um dos homens, seu rosto oculto sob uma máscara. Você é nosso prisioneiro. Olhou em volta, o pânico subindo. Que diabos está acontecendo? A voz dele tremia. As perguntas pouco faziam diferença agora, porque a verdadeira reviravolta estava prestes a se revelar. Do fundo da rua, um estrombo. Um carro avançava em alta velocidade e parecia que não ia parar. No último segundo, alguém gritou: Cuidado! Mas era tarde demais. O carro colidiu com os homens de preto, jogando-os para os lados, como bonecos de pano. Ao ver aquilo, Lucas sentiu seu coração disparar. Mas não era apenas uma questão de sobrevivência. Ele reconheceu a motorista. Camila, gritou involuntariamente. Era Camila, com um olhar determinado, acelerando com tudo, sua presença como uma luz na escuridão. O carro parou perto da van e a porta se abriu rapidamente. Entrem, agora! Camila gritou. E assim que eles pularam para dentro, Lucas sentiu uma onda de alívio. Mas Andrew, o homem que eles pensavam ser um amigo, agora revelava seu verdadeiro lado. Era você, não era. Lucas se virou para Daniel, seu olhar atravessando a tensão. Você estava por trás de tudo isso. Mas Daniel apenas sorriu. Você sempre foi tão ingênuo, Lucas. Camila, você se esqueceu de uma coisinha. Ele nunca foi de confiar. Lucas não entendeu. Camila olhou para ele, confusa. O que ele quer dizer? Lucas, fala comigo. A urgência estava estampada no rosto dela. Mas antes que Lucas pudesse responder, a cena explodiu em caos novamente. Daniel, sem avisar, puxou algo do bolso e avançou. Era uma arma. Lucas não conseguiu processar. O que estava acontecendo? Ele havia sido um peão e não percebera. O que você vai fazer, Daniel? Camila perguntou, o olhar dela se intensificando. Eu confiei em você, mas de repente, o tempo parou. Com um movimento rápido, alguém surgiu por trás de Daniel e o derrubou. Era Júnior. Ele se levantou, mais ferido do que Lucas poderia imaginar, mas cheio de determinação. Não vou deixar você machucar mais ninguém, Júnior gritou, e a luta que se seguiu foi uma mistura de desespero e coragem. Enquanto isso, a mente de Lucas girava em um turbilhão. Ele olhava entre a luta e Camila, confuso e atormentado.
O que significava tudo isso? A verdade estava cada vez mais distante, enquanto as motivações de todos se desenrolavam diante dele em um espetáculo surreal de lealdades conflitantes e traições. Então, no meio da confusão, uma nova luz cegante envolveu a cena. Era outra explosão. O chão tremeu novamente, e a fumaça começou a tomar conta de tudo. Agora, gritou Camila, levando todos a correrem para o carro. Mas Lucas hesitou. Ele se virou para Júnior. Ramos, gritou, mas o olhar do irmão era de determinação. Eu não vou deixar isso acabar assim. E naquele momento, uma verdade chocante atravessou a mente de Lucas. O que mais havia escondido de todos? O que mais? Ele não sabia sobre a sua própria vida. Camila estava em pé de guerra, Júnior enfrentava seu destino. E no meio da confusão, mesmo a amizade mais forte poderia se desvanecer sob o peso da traição. Enquanto tentavam escapar daquela noite infernal, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. A batida de seu coração ecoava em seus ouvidos, uma lembrança constante do perigo que o cercava. Mas então, quando Lucas virou-se novamente, algo o atingiu como um soco no estômago. Diante dele estava Sofia. Isso mesmo, Sofia, que pensava estar envolvida só na ajuda, agora estava ali, com os olhos cheios de algo que ele não conseguia decifrar. Lucas, você precisa saber, sou eu que dirijo tudo isso. As palavras dela explodiram no ar, e a sala congelou. A revelação caiu como uma bomba. Sofia estava por trás de tudo. As peças começaram a se juntar, como um quebra-cabeça tortuoso, revelando uma história mais complexa e cruel do que ele jamais havia imaginado. A traição mais profunda, a pessoa em quem ele pensava confiar, tinha estado manipulando cada movimento da peça importante de sua vida. E no momento em que Lucas ficou aturdido, uma nova questão surgiu. Quem era realmente Sofia? E mais importante, o que ela realmente queria dele? Sofia estava ali, a revelação cortante ecoando. Sou eu que dirijo tudo isso. As palavras dela permaneceram penduradas no ar, pesadas como chumbo. O olhar de Lucas se intensificou. A primeira coisa que ele sentiu foi uma onda de traição, corta e afiada como um golpe inesperado. O que você está falando? Ele mal conseguia encadear as palavras. A mente girando em um turbilhão. Eu fui escolhida para te proteger. Mas havia outros planos envolvidos. Ela disse, a voz tremendo. Daniel estava manipulando cada movimento seu. E eu estou aqui para acabar com isso. O olhar nos olhos dela era intenso. E por um momento, Lucas se viu perdido entre a raiva e a confusão. A situação estava se desenrolando rapidamente. Júnior, ainda lutando no chão, teve um lampejo de fúria e determinação. Por que você não nos contou, Sofia? Ele gritou, a dor em sua voz ensurdecedora. Camila olhou para Lucas, a esperança se misturando com a desconfiança. O que vamos fazer? Ela perguntou, o pânico crescendo na garganta. Lucas respirou fundo, tentando refletir. A cada revelação, mais camadas da trama se desdobravam. Temos que nos unir, Lucas finalmente disse, um olhar firme percorrendo o grupo. Se Daniel está por trás disso tudo, precisamos agir. A tensão era palpável, e a atmosfera ao redor deles vibrava com a urgência da situação. Daniel, vendo a confusão em seus olhos, sorriu arrogantemente. Vocês acham que podem me parar? Isso é só o começo. Ele estava pronto para atacar novamente, e Lucas percebeu que o tempo se esgotava. Se vocês não se juntarem a mim, tudo estará perdido, ele gritou. E era verdade. A dinâmica tinha mudado. Enquanto a fumaça lhe envolvia, uma nova esperança brotou. Sofia, Júnior e Camila se uniram, sinais de coragem e determinação firmes em seus rostos. E antes que Daniel pudesse reagir, os quatro avançaram juntos. A luta era feroz como um vento tempestuoso.
Cada golpe trocado era carregado de seu passado, suas mágoas e sua necessidade de libertação. Lucas sentiu o calor da adrenalina, o poder da união superando qualquer sombra do medo. Quando a luta finalmente se acalmou, Daniel, agora desarmado e desorientado, caiu no chão. Você não pode fazer isso, ele gritou, mas a força da verdade era imbatível. Júnior olhou para Lucas. Está feito. A verdade não pode ser calada. Os dois se entreolharam, o entendimento silencioso entre irmãos. Uma nova aliança havia nascido ali, e a amizade entre eles prosperaria, mais forte e mais resistente. Camila se aproximou de Lucas, seu olhar firme e esperançoso. E agora, o que você vai fazer? A pergunta era mais complexa do que parecia. Os laços familiares, os erros cometidos, tudo precisava ser resolvido. Ele olhou ao redor, viu as marcas da batalha e respirou fundo. Vamos reverter isso. Vamos recomeçar. A emoção transbordava em sua voz, enquanto a fumaça começava a se dissipar lentamente, deixando espaço para o sol raiar novamente. Quando puderam sair juntos daquela noite infernal, uma sensação de reporte e renovação os envolveu. Mas uma sombra ainda pairava. O que aconteceria com a empresa? E as repercussões de tudo o que haviam enfrentado? A história deles estava longe de acabar. O futuro era incerto, mas uma certeza firme pulsava no coração de todos. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Juntos. Mas e se no meio disso tudo, mais segredos estivessem escondidos? O que mais havia por vir? O que mais seria revelado? As perguntas ficaram suspensas no ar, esperando uma resposta que parecia distante. E você, que está lendo agora, você não pode perder o que vem a seguir. É essencial que você se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso realmente nos ajuda. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho dessa incrível jornada. Você é parte fundamental desta comunidade e quero que você se junte a nós nessa experiência.